Capítulo 154 Mestre e discípulos. Graças à matriz de selos que sugava toda a energia espiritual que a Moira liberava, o solo no centro do mar dos monstros estava tremendo. Toda a energia espiritual descarregada pela Moira ficava presa na matriz e nenhum traço dela era perdido. Gradualmente, a matriz de selos ficava cada vez mais viva e brilhante. Zhao Tian, que estava tendo o seu momento de cultivo mais fácil da vida, já tinha avançado para os 5 graus nível do reino da alma e estava prestes a fazer mais um avanço. Enquanto isso, em uma das margens do Mar dos Monstros, Yanxiu, que após ser arremessado por Gold e ficar desacordado por alguns instantes, acordou assustado. Uf! Uf! O que aconteceu? Como eu vim parar aqui? Yanxiu murmurou enquanto olhava ao seu redor e continuou: quem era a pessoa que me atacou? Ele controlava o relâmpago de uma forma que eu nunca vi antes. Eu tenho certeza que, quando ele me tocou, ele usou o relâmpago para desligar o meu cérebro. Enquanto Yanxiu pensava em quem ou o que tinha o atacado, o amuleto de transmissão sonora dele recebeu uma mensagem. Mestre? Senhorita Raya? Akin? Algum de vocês pode me ouvir? Vocês estão bem? Era a voz de Hattori que saía do amuleto. Imediatamente, Yanxiu pegou o amuleto de transmissão sonora e respondeu: Hattori. Você está bem? Sim, mestre. É um alívio escutar a sua voz. Hattori falou num tom de alívio. Hattori, mestre. Eu fiquei desacordada por um tempo, mas eu também estou bem. Dessa vez, foi a voz da Raya que surgiu. Senhorita Raya. Onde você está? Você viu algum sinal do Akin? Yanxiu perguntou num tom de preocupação. Raya, eu não tenho certeza, mas eu acho que estou na extremidade leste do mar. Quanto ao Akin, eu acho que vi ele voando para a extremidade norte. Enquanto Raya respondia, uma outra voz, que não conseguia formular nenhuma palavra, entrou na transmissão. Hattori. É você quem está fazendo isso? Yanxiu perguntou. Não, não sou eu. Hattori respondeu. Quer dizer que, Yanxiu murmurou, antes de perguntar, Akin. É você. Novamente, a voz não disse nada com nada. Akin. Se estiver com problemas, dê algum sinal e eu irei até você. Yanxiu falou num tom de urgência. Crack. Au. Droga. Merda. De repente, um som de osso estalando surgiu, antes dos xingamentos de Akin. Akin, responda, você está bem? Onde você está? Depois que ouviu a voz de Akin, Yanxiu ficou um pouco aliviado, mas ele ainda nutria um pouco de preocupação. Merda! Aquele filho da puta! Desgraçado! Ele quebrou o meu maxilar e metade do meu rosto. Akin respondeu enquanto xingava. Hattori, ele. Akin, você viu quem nos atacou? Akin, mais ou menos. Eu só consegui ver um pouco das roupas dele e elas eram masculinas, mas antes que eu pudesse ver o rosto dele, ele me deu um tabefe. Raya, algum de vocês conseguiu ver esse tal homem? O silêncio imperou e Raya não obteve nenhuma resposta positiva. O silêncio só foi quebrado quando Yanxiu decidiu olhar para o céu, que aos poucos voltava a escurecer, e comentou, seja lá quem for. Ele não queria nos matar. Com base na facilidade que teve para nos nocautear, se ele quisesse, ele nos mataria facilmente. O senhor tem razão. Mas, mestre, o que ele estava tentando fazer? Raya falou. Seja lá o que for. Ou ele já conseguiu fazê-lo, ou ele desistiu. Olhem. O céu está voltando ao normal e as rupturas no espaço desaparecerão. Yanxiu respondeu. Foda-se. Mestre, nós devemos voltar e dar uma lição naquele maldito filho de uma puta. Akin falou num tom de ira. Akin, se acalme. Ele é muito mais forte que todos nós juntos.
Haja vista que não há mais nenhum risco iminente, nós não vamos voltar para lá. Yanxiu falou, a fim de acalmar a Qin. Mas, mestre, a Qin tentou argumentar. Qin, o mestre está certo. Por ora, vamos nos reagrupar e planejar um novo plano de ação. Se for necessário, nós voltaremos lá, mas não podemos ir despreparados. Hattori falou. Eu concordo com o Hattori. Vamos nos reagrupar e pensar nos nossos próximos passos. Por enquanto, parece que aquela pessoa não tem a intenção de destruir o continente. Raya comentou. Yanxiu, eu esperarei por vocês, na Cidade Divina. Assim que terminou de falar, Yanxiu se dirigiu para a Cidade Divina. Hattori e Raya também fizeram o mesmo, sem questionar. Qin, que era o único relutante, teve que segurar os seus impulsos e deixar Gold em paz. Na Cidade Divina, Jins, Jarra e Yang estavam preocupados com o sumiço de Zhao Tian e a súbita energia que quase destruiu todos eles. Contudo, depois que as coisas se acalmaram um pouco e mesmo que Yanxiu, Zhao Tian e os outros ainda não tenham retornado, eles enfim, começaram a se conhecer. Yang disse para os dois o seu novo nome e contou para eles um pouco da sua história. Mesmo que usasse o nome Shui, Yang nunca foi considerado um membro da família. Ele era apenas um objeto de estudos, um rato de laboratório. Graças à sinceridade de Yang e à sua história triste e sofrida, Jins e Jarra sentiram uma certa comoção e abdicaram dos seus receios quanto a ele. Yang. Depois, você me deixaria estudar o seu sangue. Jarra falou num tom ansioso. Yang, o meu sangue. Você entende alguma coisa sobre estudos genéticos? Jarra, na verdade. Não? Mas o que os Shui fizeram com você, apesar de ser um ato vil e inescrupuloso, é um marco nos estudos genéticos, que provavelmente nunca foi realizado. Confie em mim. Eu posso não saber muito sobre esse campo, mas eu aprendo muito rápido. Quem sabe um dia eu possa ajudá-lo a entender um pouco mais sobre o que aconteceu com você. Jarra terminou. Yang olhou para Jarra com um olhar pensativo, antes de responder, Jarra. Me dê um tempo para pensar nisso. Se você realmente tem as capacidades que disse, você pode esperar um pouco, até ter um pouco mais de conhecimento sobre genética. Enquanto Yang e Jarra conversavam, Jins os interrompeu e falou, Jarra, agora que você possui veias espirituais, você deve iniciar o seu cultivo, o mais rápido possível. Yang acenou em concordância e falou, o Jins está correto. Jarra, criar as suas fundações de cultivo são muito importantes para o seu progresso no futuro. Deixe-me ajudá-lo. Jarra, que nunca sequer pensou em cultivar na vida, olhou para os dois com um olhar temeroso. O campo intelectual era a especialidade dele, mas os mistérios do caminho marcial. Eles eram um mundo que Jarra nunca pensou em explorar. Mantendo o seu olhar temeroso, Jarra olhou para Jins e Yang e perguntou, como eu começo? O que eu devo fazer? O meu pai ensinou Jins, mas ele nunca me deixou ver os treinamentos deles. Ele tinha receio que eu ficasse triste ou me culpasse por não ter veias espirituais. Yang sorriu e respondeu, se o Jins me permitir, eu posso instruí-lo nisso. Como eu já disse anteriormente, eu passei por esse processo, várias vezes. Eu sei cada um dos caminhos que proporcionarão uma boa fundação de cultivo. Jins olhou para Yang e respondeu, eu não tenho nenhuma objeção quanto a isso, mas, eu também ajudarei. O Jarra é o meu irmão mais novo e eu quero participar desse momento tão importante da vida dele. Para mim, está ótimo. Yang concordou. Mesmo que ele soubesse muito mais sobre o caminho marcial e fosse mais velho, Yang não tinha o direito de privar o Jins de participar de um momento tão crucial na vida do Jarra. Jarra, sente-se e fique na posição mais confortável possível. A maioria das pessoas cruzarão as pernas, mas se a posição mais confortável que você encontrar for plantando bananeira, fique nessa posição. Jins explicou.
Jarra seguiu as instruções do seu irmão e se sentou no chão. Depois, ele começou a testar várias posições, até achar uma que fosse totalmente confortável. Essa é a melhor posição. Jarra falou. A posição que ele decidiu ser a melhor, foi ficar com as pernas recolhidas, com os joelhos perto do peito, os pés levemente cruzados e as mãos envolvendo as pernas. Hehe. Não tinha como ele ser igual aos outros. Yang comentou num tom descontraído. Depois de comentar aquilo, Yang se sentou na frente do jarra e começou a dizer o conhecimento que ele acumulou ao longo de várias vezes que ele passou por esse processo. Volta e meia, Jins interrompia Yang e acrescentava alguma coisa. Jarra escutou atentamente as palavras dos dois. Parecia que eles estavam disputando quem sabia mais, mas no fim, os dois tinham a mesma intenção, que era ajudar o pequeno Jarra. Munido das informações necessárias, Jarra começou a estabelecer as suas fundações de cultivo. Quando Yanxiu, que foi o primeiro a chegar na cidade divina, apareceu, Jins e Yang estavam mantendo a vigilância sobre Jarra. Jovens! O que vocês estão fazendo? Yanxiu perguntou para os dois. O meu irmão. Ele está tentando entrar no caminho marcial. Jins respondeu. Yanxiu lançou o seu olhar sobre Jarra e após observá-lo um pouco, ele afirmou, isso não vai dar certo. Imediatamente, Yang e Jins fizeram sons de surpresa. Assim que aqueles sons soaram, Jarra abriu os olhos e falou num tom desanimado, não dá. Eu não consigo. Eu não consigo me concentrar. O que? Mas, Jarra. Eu te disse tudo o que eu fiz. Isso sempre funcionou comigo. Yang argumentou. Eu também. Eu te ensinei exatamente como o pai me ensinou. Jins também argumentou. Jarra coçou a cabeça e respondeu, me desculpem. Eu não sei o que há de errado comigo, mas eu não consigo me concentrar. Feche os olhos, se concentre. Concentre-se nas suas veias espirituais. Eu sabia. A sua posição não era confortável. Foi por isso que você não conseguiu. Ele não conseguiu se concentrar porque você encheu a cabeça dele com informações que ele não precisava. Eu já estabeleci mais fundações de cultivo que você. Você acha mesmo que eu não domino esse assunto? Não é nada disso. Eu só não consegui me concentrar. Cale a boca, Jarra. Rapidamente, Yang e Jins começaram a falar o que Jarra tinha que ter feito, antes de se voltarem contra eles mesmos e começarem a discutir. Enquanto Jins e Yang discutiam, Yanxiu sorriu e falou, parem. Nenhum de vocês tem culpa. O fato é que, o Jarra não é uma pessoa normal. Depois daquelas palavras, Jins, Yang e Jarra se calaram e olharam para ele. Garotos. Entendam. A mente do Jarra não funciona como as mentes comuns. Ele tem uma personalidade tão hiperativa que somente uma pessoa tão hiperativa quanto ele saberá o que é necessário para ajudá-lo. Yanxiu explicou. É isso que eu estou tentando dizer. Não é que vocês tenham falhado em me explicar, é que eu simplesmente não consigo desligar a minha mente e me concentrar. Jarra explicou para Jins e Yang. Senhor Xiu. O senhor pode ajudá-lo. Jins, que finalmente entendeu o que estava acontecendo, olhou para Yanxiu e perguntou. Yanxiu sacudiu a cabeça e respondeu enquanto apontava para o céu, eu posso ajudá-lo, mas quem realmente será capaz de extrair todo o potencial do Jarra, está vindo dali. Ele tem uma personalidade tão hiperativa quanto a do Jarra. Rapidamente, todos olharam naquela direção e viram a aproximação de um homem que estava com metade da face inchada e assegurava. O senhor? Aqin. Os três soltaram palavras de espanto. Enquanto todos os olhares eram lançados nele, Aqin pousou na frente dos quatro e falou com Yanxiu, droga. Mestre, nós temos que voltar lá. Eu preciso devolver esse tabefe. Aquele maldito desgraçado, filho de uma rapariga mal amada. Eu tenho que matá-lo. Haha.
viram? Ele é a pessoa mais adequada para a função. Yanxiu gargalhou e apontou para Akin enquanto falava com Jins e os outros. Imediatamente, Akin percebeu que havia algo estranho ali, e perguntou, do que é que vocês estão falando? Nós estávamos comentando que o melhor mestre que o Jarrah poderia ter, é você. Yanxiu explicou. Aquele nerd. Akin apontou para Jarrah e demonstrou um certo desdém, antes de completar, primeiro, quem disse que eu estou procurando um discípulo, ou que eu quero treinar um? E segundo, por que diabos, dentre as várias pessoas que eu poderia escolher, eu escolheria justamente esse nerd? Akin estava claramente dizendo não para Jarrah, mas o que Yanxiu disse a seguir, deu a impressão que Akin não tinha dito nada. Que bom que vocês se entenderam. Akin, Jarrah, meus parabéns, agora. Vocês são mestre e discípulo. Yanxiu falou enquanto sorria. Imediatamente, Jarrah se prostrou na frente de Akin, mas antes que ele dissesse algo, Akin esbravejou, levanta. Eu não sou o seu mestre. Eu não concordei com isso. Enquanto Akin mandava Jarrah se levantar e repetia que não era o mestre dele, Hattori e Raya finalmente chegaram. O que está acontecendo aqui? Hattori viu Jarrah ajoelhado na frente de Akin e perguntou. Yanxiu, o Akin aceitou o Jarrah como discípulo. Negativo. Eu nunca disse isso. Akin discordou, antes de falar, mestre, diga para esse garoto que, eu não sou o mestre dele. Jarrah, que não fazia ideia de como funcionava a relação entre um mestre e um discípulo, ficou sem reação. Ele não sabia se escutava Yanxiu, que afirmava que Akin era o seu mestre, ou se escutava Akin, que afirmava que não era o mestre dele e o mandava se levantar. Diante dos fatos, Jarrah encontrou um meio termo nas palavras dos dois e se levantou. Ufa! Estão vendo? Até que enfim, o garoto entendeu. Akin falou num tom aliviado. Raya fez uma expressão surpresa, antes de falar, Jarrah, você não precisa ficar com medo. O Akin não irá te machucar. Por sua vez, Jarrah acenou com a cabeça e respondeu, analisando todas as possibilidades possíveis, a melhor forma de agradar a todos e obedecer o meu mestre ao mesmo tempo, era se eu me levantasse. Imediatamente, Raya, Yanxiu e Hattori começaram a gargalhar enquanto Akin ficava vermelho de raiva. Puta que pariu! Eu já disse que eu não sou o seu mestre. Akin falou furiosamente. Sim, mestre. Jarrah respondeu num tom obediente. Nesse momento, as risadas ficaram ainda mais altas e Raya disse, Akin, meus parabéns, você conseguiu um discípulo muito fiel. Eu já falei. Eu não tenho nenhum discípulo. Akin gritou. Akin, a partir de hoje, o Jarrah precisará das suas instruções. Ele tem as mesmas dificuldades que você teve um dia, então, ajude-o a entendê-las e superá-las. Yanxiu falou enquanto os outros gargalhavam, porém, dessa vez, ele tinha um tom de voz mais sério. Assim que a voz de Yanxiu caiu, Akin olhou para Jarrah, dos pés à cabeça, e ordenou, tire esses óculos e pare de se parecer com um nerd. Enquanto isso, no centro do Mar dos Monstros, Zhao Tian tinha terminado de fazer mais um avanço de nível e atingido os 7 graus nível do Reino da Alma. Moira, ela ainda estava descarregando a sua energia espiritual, mas parecia estar longe de acabar. No alto, fazendo a segurança dos dois, Gold olhou para baixo com um olhar cheio de esperança e murmurou, isso tem que dar certo. Moleque! Eu conto com você.